Você garante, né? Certo. Não pode mexer lá, hein? Vem. Vem sim, que você vai ficar mexendo nas coisas. Não pode. Não, vai ficar aqui, porque senão você vai ficar mexendo. Fica quieto aqui. Senhores moradores do Jardim Alegria, estamos mais uma vez reunidos aqui em frente à nossa congregação para dar início a um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E todos quantos estão no alcance desses microfones são convidados a prestar atenção em tudo que vai ser realizado, na mensagem, nos hinos, porque são palavras de vida eterna. A partir deste momento eu quero estar fazendo uma oração, logo mais quero estar fazendo uma leitura que está registrada aqui no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E se porventura você que está nos ouvindo tem uma Bíblia ao seu alcance, você quiser fazer parte desta leitura, você tem a liberdade de abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus eterno e soberano, te louvamos, Senhor, te adoramos, somos gratos a Ti, porque mais um dia o Senhor nos deu saúde, mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos nesta praça para falar do Teu amor. Por isso, bendito Deus, eu quero apresentar a Ti, a cada morador de Jardim Alegria, a cada família, eu quero apresentar a Ti, pedir que o Senhor venha entrar, Senhor Jesus, com a Tua obra gloriosa de salvação, em cada lar, em cada família. Quero também, Senhor, apresentar os Teus servos, as Tuas servas que aqui estão, nesta reunião, que o Senhor venha abençoar segundo a Tua grande misericórdia, Senhor. Eterno Deus, também quero apresentar a Ti as pessoas que ainda irão ouvir, Senhor Jesus, as palavras que está sendo falada e que irão ser proclamadas na manhã desse dia de hoje, dia 26 de outubro de 2025. Bendito Deus, eu te louvo, te adoro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Estaremos fazendo uma leitura aqui no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, e versículo 1 a seguir, que nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glórias seja dado ao nome santo do Senhor. Nós acabamos de ler uma passagem que está registrada aqui no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria, antes de estar comentando alguma coisa dentro desta leitura, eu gostaria de estar louvando o Senhor com o hino, e logo mais estarei assim falando algo dentro desse texto que nós lemos. E convido o nosso músico Rogério aqui para nos acompanhar com a sua guitarra, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do servo do Senhor. Desce lá embaixo, pede pra mim. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã que tem o título Jesus me ama. O número é 169. Davi, vem cá, vamos lá embaixo, você pede lá. Vai lá embaixo, pede pra alguém lá. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque
ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glórias ao nome santo do Senhor. Acabamos de louvar o Senhor com o hino que tem o título Ó Jesus me ama. E o escritor deste hino aqui, ele faz um questionamento dizendo: porque Jesus me ama, eu não posso explicar, não dá para explicar como um Deus tão bom, tão maravilhoso, perfeito em suas obras, ama a um pecador. E aí encontramos uma resposta no texto que acabamos de ler lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos a condição para o homem, a mulher ser salvo da condenação eterna. Aqui no versículo 16 e 17 do capítulo 3 diz assim, que é através do crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o homem, a mulher, alcança a salvação. Porque nós sabemos, glória a Deus, muito bem, que a Bíblia diz lá no Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, a Bíblia diz que Deus, ou melhor, no capítulo 1 está escrito que Deus, ele fez todas as coisas, e chegou no dia sexto, ele fez o homem a coroa da criação, conforme está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele assim fez o homem, e colocou o homem ali no jardim do Éden, e o homem, ele era perfeito. Mas a Bíblia também diz, glória a Deus, que havia um inimigo de Deus, que após Deus fazer a criação, o homem, a sua imagem e a semelhança de Deus, aquele adversário de Deus, ele procurou
Ele procurou o homem e a mulher ali, e ele fez uma oferta dizendo, porque Deus havia dito que o homem, ele não poderia comer do fruto da ciência do bem e do mal, que estava ali no meio do jardim. E o adversário certamente ele escutou, e ele chegou e fez uma oferta para a mulher por sua vez caiu na lábia do adversário e desobedeceu a Deus. E o homem também, Adão, por sua vez desobedeceu a Deus, e por causa da desobediência o pecado entrou no mundo, e o homem estava, por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem estava condenado, destinado à condenação eterna, e não havia nenhum meio do homem e a mulher escapar da condenação eterna. Mas Deus ali, ele faz uma promessa dizendo: e da semente da mulher nascerá um varão, cujo varão pisará a cabeça da serpente, e a serpente também ferirá o calcanhar deste varão. E a Bíblia fala que Deus, na plenitude dos tempos, Deus cumpriu a sua promessa. Em Belém, na Judeia, ali nasceu o Salvador do mundo. E este Salvador, ele veio trazer este evangelho que salva, que cura, que transforma, que liberta. E é esse evangelho que estamos anunciando na manhã de hoje aqui no Jardim Alegria. E não há outro meio de ser salvo a não ser pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o preço ninguém poderia pagar. Ninguém teria condição de pagar o preço do resgate da alma dos homens. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu, e ele desceu aqui à terra, e ele viveu aqui durante 33 anos aqui, e ele consumou a obra redentora e nos dá o direito de vida eterna. Agora o caminho está aberto, a porta para entrar no céu está aberta, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Evangelho, no mesmo Evangelho que acabei de ler, no capítulo 14, ele diz assim, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o advogado, ele é o mediador entre Deus e o homem. É ele que faz a ligação do homem para com Deus. Então não há outro meio de ser salvo a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que estamos na manhã desse dia de hoje, dia 26 de outubro de 2025, estamos aqui para falar dessas verdades, para falar deste evangelho que é poderoso. Este evangelho, ele é um evangelho de poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, ele é o poder de Deus, e ele é salvação para aqueles que crerem. Então aí está a receita para entrar no céu. É preciso crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso aceitá-lo como único mediador, porque o escritor aos Hebreus também escreveu dizendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não adianta procurar ser salvo por outro meio. Não adianta, porque a salvação só através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também falou, quando ele foi questionado após ter realizado um grande milagre ali na sinagoga, quando ele estava se aproximando da porta chamada Formosa, e ali tinha um paralítico que jazia ali paralítico por muito tempo, e ele se aproximou daquele paralítico, e o paralítico por sua vez pediu uma esmola.
E o paralítico pedindo a esmola para aquele homem, ele falou: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas tudo o que temos aqui, aquilo que temos, isso te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta e anda. E aquele paralítico recebeu a cura no mesmo instante. Ele foi curado, e ali, por causa daquele milagre, o apóstolo Pedro foi questionado em nome de quem ele fazia aqueles milagres, em nome de quem foi realizado aquele milagre. Aí o apóstolo Pedro, ele falou: olha, em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado, foi realizado esse grande milagre. E aí ele continua, e aí o apóstolo Pedro continua falando no versículo 12 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Ele continua dizendo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos. Aí está, somente no nome precioso, somente no nome glorioso, somente no nome que é sobre todo nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que possamos ser salvos. É por isso que nós estamos anunciando esse nome que salva. É por isso que nós estamos anunciando esse nome que tem poder para curar, esse nome que tem poder para transformar vida. Não importa qual seja a condição do homem, não importa qual seja a condição da mulher, porque o Senhor Jesus, Ele é aquele que tem poder para transformar. E a Bíblia diz: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus, se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala de um grande acontecimento que aconteceu quando o Senhor Jesus estava ali pendurado na cruz, ali entre dois homens. A Bíblia fala que ali tinha do seu lado direito um homem, do seu lado esquerdo outro homem também pendurado ali na cruz. Eu quero narrar essa história para nós termos um entendimento que não importa qual seja a condição do homem, que o Senhor Jesus transforma. E a Bíblia fala claramente que ali ao seu lado esquerdo tinha um malfeitor, e ao seu lado direito também tinha um outro malfeitor. Mas só que tinha uma diferença entre aqueles dois homens, que um daqueles homens teve a capacidade de reconhecer que precisava do Senhor Jesus. Ele teve a capacidade de reconhecer a necessidade que ele necessitava do Salvador, que todos nós precisamos de um Salvador, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então todos pecaram, o vírus do pecado alcançou a todos. E a Bíblia ainda diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um único justo. É por isso que foi necessário que o justo Jesus, o justo, descesse aqui à terra para nos salvar, para nos dar o direito de vida eterna. E continuando a história daqueles dois homens, a Bíblia diz que um daqueles homens, ele, pensando em livrar a sua própria pele, porque ele estava ali em uma condenação, ele ali com o intuito de livrar a sua própria pele, ele olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, se tu és quem tu dizes ser, se tu és o Filho de Deus, salva a ti dessa condenação e salva também a nós. Mas só que houve uma reação daquele outro, cujo nome era Dimas, que estava ao lado direito do Senhor Jesus. E aí aquele outro malfeitor que estava ao lado direito do Senhor Jesus, ele olhou para o seu companheiro criminoso e falou: olha, nós estamos nessa condenação porque nós merecemos essa condenação.
Só que este que está aqui no meio, ele não fez nenhum mal. Ele não merece estar aqui nesta condenação, porque ele nenhum mal fez. E aí, ele fez ali uma rápida oração. Ele fez uma oração dizendo, olhou para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que ele obteve uma resposta imediata ali da sua oração, porque ele estava falando com o Filho de Deus. E sabe qual foi a resposta que ele obteve ali da sua oração? O Senhor Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero afirmar, e eu quero fazer aqui uma afirmação sem medo de errar, que aquele homem chamado Dimas, ele está agora tranquilo lá no céu. Ele está agora sem nenhum risco de condenação, porque a Bíblia diz: desde agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele está agora na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sobre ele não tem mais poder, a condenação não tem mais nenhum poder. E eu quero afirmar também, que o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo de número 5 da carta aos Romanos, dizendo: desde agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o convite que eu deixo na manhã de hoje é para que você que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir desse momento você queira tomar essa decisão de aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida pessoal, porque o bem maior que nós temos é a nossa alma. O bem maior que o homem possui é a sua alma. Muitas vezes a gente vê as pessoas se preocupando tanto com o seu corpo físico. Não estou dizendo que é proibido se preocupar com o seu corpo físico, não é nada disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: Pai do Senhor, irmão Hilário, glória a Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: que o nosso corpo, ele é valioso, ele tem valor, mas a alma, ela é infinitamente mais valiosa do que o corpo. As pessoas vão para a academia para ter um corpo muito bonito, isso é bom, não tenho nada contra, isso é muito bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a prioridade é a sua alma, a prioridade é da sua alma, porque a sua alma é o bem maior que você possui. A minha alma é o bem maior que eu possuo. Então eu preciso, em primeiro lugar, me preocupar com a minha alma. Aí depois eu posso me preocupar com o meu corpo, porque eu preciso ter um corpo bem cuidado, eu preciso ter um corpo bem definido, mas eu preciso, em primeiro lugar, dar prioridade para a minha alma. E é por isso que é necessário aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para que assim nós possamos, no dia em que fechar os nossos olhos e partir para a eternidade, tenhamos um lugar de descanso eterno. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, a Bíblia, ela é muito clara em dizer lá no livro do escritor aos Hebreus, que diz assim: após a morte segue-se ao juízo. E aquele que no dia de hoje ele é advogado, aquele que no dia de hoje ele está como advogado, naquele grande dia ele vai estar como juiz. E na presença do juiz não tem mais jeito, mas agora sim, agora tem jeito, porque ele está como advogado. E o apóstolo João escreveu
E o apóstolo João escreveu dizendo que nós não devemos pecar. Ninguém deve pecar, mas se acontecer de pecar, porque nós somos falhos, nós temos um advogado para nos defender. E este advogado, qual é o nome dele? O nome dele é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele está sentado à direita do poder. Ele está sentado à destra do poder. Ele está no trono lá no céu, assentado à direita do Pai, e ele está advogando por nós. Então, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos neste mundo, nós temos a oportunidade. Glórias ao nome santo do Senhor. É esse recado que eu deixo na manhã de hoje. É esse recado que eu quero deixar na manhã de hoje para todos que estão ouvindo e para aqueles que ainda irão ouvir. O tempo é hoje. É hoje, porque a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Não endureça o coração, porque amanhã pertence a Deus. Eu estou agora, para a glória de Deus, cheio de saúde aqui nesta praça. Para a glória de Deus, é claro. Mas amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei se eu vou estar respirando, porque o dia de amanhã não me pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, são estas as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, para estar deixando aqui para todos que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Queremos ouvir a irmã Rebeca. Glória a Deus. Também vou saudar com a paz do Senhor e aos ouvintes com uma boa manhã de salvação. Eu quero nesta manhã estar adorando ao Senhor com o hino da harpa. Que esse louvor eu estarei entoando possa tocar o seu coração nesta manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus, Ele é a resposta para aquilo que você necessita. Seja qual for a dificuldade que você está passando, seja qual for o problema, não há impossível para Deus. Quando nós se voltamos para Ele e clamamos a Ele, possa ser qual for o momento que você esteja passando, achando que não tem mais jeito para o seu problema, achando que não tem solução para a sua causa, lembre-se que se você olhar para o céu, o Senhor está ali, te contemplando, te olhando, esperando ver a sua atitude. Porque se você depositar a Ele a sua confiança, confiar nele, Ele tem o poder de resolver o seu problema. Ele tem o poder de resolver a sua causa, seja enfermidade, seja financeira, seja na saúde, seja qual for. Jesus é a resposta para o seu problema. E eu quero deixar um louvor para a sua meditação neste momento. Peço que você medite. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus.